A Bíblia diz, em Isaías capítulo 55, versículo 8, que o nosso pensamento não é o pensamento de Deus e o nosso caminho não é o caminho do Senhor. Isso nos leva a refletir o quanto é importante a gente estar na dispensação do Espírito Santo do Senhor. A gente faz planos, a gente traça metas, a gente planeja algo para a nossa vida, para o nosso futuro, mas a gente tem que entender que tudo é de acordo à vontade do nosso Deus. Porque como nós temos aprendido, a última palavra vem do Senhor. Mas como eu sempre costumo trazer em minhas pregações diárias, que a primeira palavra é de Deus. A palavra do meio permanece sendo de Deus. A última palavra é de Deus, porque ele disse: eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Hebreus 13, versículo 8 diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A gente tem que entender, meus amados irmãos, que tudo é de acordo com a vontade de Papai do céu. Você planeja de uma forma, você projeta de um jeito, mas você tem que entender que a última palavra, você tem que entender que a vontade que prevalece é a vontade de Deus. Às vezes, a gente não quer aceitar a vontade de Deus para a nossa vida. Às vezes, a gente fica se questionando por causa dos erros que acontecem dia após dia, meses após meses, anos após anos na nossa vida. É porque o Espírito Santo, ele ainda conduzirá a nossa vida. O Espírito Santo, ele ainda continua conduzindo a nossa vida. O Espírito Santo continua traçando os nossos caminhos. Ele ainda continua planejando os seus propósitos, os seus desígnios, os seus objetivos para nós. E o que cabe a gente não é questionar. O que cabe a gente não é murmurar. O que cabe a gente não é perguntar o porquê ou para quê, mas deixar ele conduzir a minha vida. Deixar ele conduzir a tua vida. Deixar ele nos mostrar qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus sobre as nossas vidas. Eu nunca vi uma pessoa tomar decisão orientado por Deus para dar errado. Não dará jamais. Sabe por quê? Porque Deus confirmará os teus passos. Deus confirmará o teu ministério. Deus confirmará os teus planos que Ele tem traçado, planejado, arquitetado para você, meu irmão, para você, minha irmã. Quando a gente sai
da orientação. Quando a gente sai do conforto, quando a gente sai debaixo da potente mão de Deus, as coisas começam a dar errado. As coisas começam a andar para trás. As coisas começam a ir de mal a pior. Porque não estamos querendo obedecer à voz do nosso Deus. Porque não estamos querendo obedecer à voz do Deus que a gente servimos. E saímos debaixo da potente mão do Senhor, saímos debaixo da proteção de Deus, do amparo de Deus, porque empinamos a nossa cara, empinamos o nosso nariz, olhamos com olhar atravessado, com olhar meio por fora, achando que a nossa vida pertence a nós, é nós que mandamos nela, a gente diz e pensa assim, mas não é, porque o fôlego de vida quem nos dá é Deus, a orientação